Olá, o ano de 2021 começa analisando o ano passado, 2020. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige, além das audiências públicas naturais realizadas por comissões ou por iniciativa dos próprios vereadores, que cada uma das áreas do governo apresente as contas por quadrimestre. Isso dá uma dimensão no orçamento de execução orçamentária, para saber o que cada uma das pastas realizou ou não, além do espelho em relação à lei de diretrizes orçamentárias, para a gente saber os nossos desafios e aquilo que o governo fez. Quem preside esta comissão nesses 2 anos, no início do novo mandato, é o vereador Benedito Roberto Meira. Ele está conosco em teletrabalho para conversar para a Rádio e TV Câmara. Obrigado, vereador, por nos atender, já realizando com a equipe nova do governo a audiência pública relativa aos dados de 2020, o último quadrimestre. Exatamente, esse é o nosso grande objetivo. A comissão interpartidária, a cada 4 meses, ela tem que convocar pastas da administração. Eu entendo que, nesse primeiro momento, nós convocamos, por exemplo, a Secretaria de Finanças, que tem, na verdade, um panorama geral do orçamento do município. As 2 principais pastas que mais, de uma certa forma, tem receita e despesa, que é a Secretaria de Educação, que ela tem 25% do recurso, vamos dizer assim, carimbado, e a Secretaria da Saúde, que tem 15% carimbado, mas que acaba ultrapassando esse valor sempre. Em Bauru chegou a 27% no ano passado. Além dessas 3 secretarias, aí nós chamamos a FUNPREV, o DAI, a autarquia, o DAI, a Endurb e a Coab. Algumas pessoas perguntam por que não chamou-se a Secretaria de Obras ou não, mas eu entendo que o próprio secretário de Finanças, ele tem o panorama para todas as pastas, né? Eu acho que é interessante esses órgãos nesse primeiro momento. E o que nós pretendemos agora é talvez mudar o formato para ser mais séria a discussão, antecipando a prestação de contas que eles nos enviam para o público em geral, para os vereadores, para que a gente possa, nas audiências, discutir de fato a execução orçamentária, né? Isso significa que eu tenho que analisar aquilo que foi previsto de receita e aquilo que foi efetivamente executado como despesa. Olhando para o ano de 2020, como se sabe, um ano muito difícil, mesmo com socorro financeiro federal de 42 milhões de reais, os ajustes que foram eventualmente realizados pelo governo anterior. O fato é que nós começamos 2021 olhando para o passado e já mirando o presente e o futuro aqui, numa condição bastante adversa. O secretário de Finanças apresenta, por exemplo, como era esperado, com o alongamento da pandemia, se descontar aí o recurso federal, que não está previsto para esse ano nenhum socorro para as prefeituras, temos na folha de pagamento lá o limite já prudencial e um esgotamento da capacidade de reposição em função de outra legislação também por causa da pandemia. Ou seja, um cenário bastante difícil para quem quer repor mão de obras. Os servidores, como você sabe, aposentam, está acostumado com essa questão da logística didática aí na corporação da Polícia Militar, de quanto é importante esta reposição de mão de obras em setores essenciais. Esse quadro realmente é muito difícil, infelizmente? É muito difícil. Eu entendo que o município nosso, ele trabalha com o orçamento, que a gente fala assim, ele trabalha com o orçamento dele no limite, né? E se não fosse os passes do governo federal no ano passado, que o governo federal ele destinou verbas, recursos exclusivamente Covid e redistribuiu o recurso também de uma maneira geral, ou seja, o administrador, cabe a ele usar o recurso onde ele entendesse necessário. Por que isso? Porque o governo já tinha feito uma previsão, uma projeção, né? Não uma previsão, uma projeção de uma arrecadação baixa, em razão da freada na economia, em razão do fechamento, das restrições e tudo mais. Então, o governo ele pegou e falou, olha, eu já vou te antecipar um recurso aqui para você não ter dificuldade no seu orçamento. E isso foi o que salvou Bauru. Essa que é a grande verdade. E impediu que o gasto com o pessoal se aproximasse dos 51,3%. Caso esse aporte financeiro não fosse destinado,
com certeza, esse ano nós estaríamos impossibilitados, bom, já está impossibilitado de contratar novos servidores, né? Apenas tem as exceções que são reposições, em especial no quadro da saúde, né? Então, reposição pode e tal. Agora, isso também, de uma outra forma, você prejudica a FUNPREV, porque quanto menos servidores você tem sendo admitidos no quadro, né, de ativos, você diminui a sua arrecadação, seja na cota patronal, seja na alíquota do servidor. Então, a FUNPREV também passa por dificuldade, porque ela vai crescendo o seu quadro de servidores inativos, que são servidores aposentados, e, por outro lado, ela não tem a reposição necessária. Então, é uma matemática difícil, é uma estratégia difícil. Eu entendo, Nelson, conhecendo Bauru como conheço, você também conhece muito bem Bauru, muito mais do que eu, a grande saída, eu vejo que talvez a esperança nossa é a lei do zoneamento, que eu acho que a lei do zoneamento ela vai permitir um leque maior de implemento de novas atividades no município. Nós dependemos aqui, essencialmente, de serviços e comércio. Nós não somos um município que dependemos de indústria. Nós não temos vocação para a indústria. As indústrias que nós temos aqui são de pequeno porte, né? Então, nós não podemos ficar assim, temos que trazer indústria. Não tenho nem espaço para colocar indústria aqui. Nós temos que atrair serviços. E a lei de zoneamento, ela é ela é de 82, ela é muito restritiva, né? Ela impõe algumas regras assim que são absolutamente hoje inócuas para a realidade que nós temos. Então, eu entendo que a lei de zoneamento, e foi anunciado pelo secretário de Planejamento que até maio, junho, nós temos essa lei, talvez isso aí vai ser um grande alento para a cidade, porque eu acredito, numa situação dessa de pandemia, agora com o governo, inclusive, prometendo até redução de salário dos servidores, né, como uma medida de contenção aí de gastos públicos, muitas pessoas vão fazer a opção por montar o seu próprio negócio. Esse negócio de montar o seu próprio negócio, aí vem aquilo que o secretário de Planejamento falou hoje, que eu achei muito interessante, em que ele fala assim que o objetivo fomentar o comércio e tal, o serviço, fazendo com que a pessoa trabalhe na sua própria casa, ou seja, ele vai desenvolver sua atividade dentro do seu próprio ambiente residencial. Isso é muito bom, porque, de uma certa forma, você mantém a pessoa no bairro, você evita os deslocamentos e, ao mesmo tempo, você tem ali um negócio sendo gerado naquela casa, vamos dizer assim. Ela é uma casa híbrida, né? Comercial, residencial. Eu acho que esse é a grande saída, porque isso gera imposto, isso gera renda, isso, de uma certa forma, fomenta a economia. Se isso não acontecer, a nossa arrecadação ela diminui. E não tem jeito, né? Não temos qual é a nossa fonte de receita? É imposto. E se eu não tiver algo para movimentar e para gerar o imposto, não adianta. Então, essa é a minha observação que eu faço. De fato, aliás, para fazer só o registro aqui, em teletrabalho, estou na área de comunicação de serviços, gravando lá para a TV Pública, e você em casa, quer dizer, todas as atividades Sim. que envolvem a questão de tecnologia, o que se permitem, assim, tem muitas áreas, acabam assimilando isso já na pandemia como um aprendizado. Agora, se for falar... Eu vou te dar um exemplo, tá? Só me permite dar um exemplo. Você acabou de falar uma coisa interessante. Eu sou corretor de imóveis, sou autônomo, eu tenho Cresce e tal. Ontem, para você ter uma ideia, eu recebi um contato de um corretor amigo meu, que estava na casa dele também, em teletrabalho. Eu tenho um imóvel de um cliente que eu tenho, que está disponível para que eu venda. Ele tomou conhecimento disso, entrou em contato comigo, fez uma proposta, levei a proposta ao proprietário, o proprietário concordou com a proposta e ontem saiu um negócio. Então, o que gerou isso ontem? Você gerou ISS, porque, quer ou não, né, nós vamos ter que pagar o imposto sobre a transação. Sim. Gerou ITBI, porque vai ter que ter uma transmissão de bens imóveis. Então, veja só, isso dentro de casa. Não precisou, o interessado não precisou ir numa imobiliária, foi tudo por teletrabalho. Então, esse tipo de atividade nossa ontem gerou receita para o município. De fato. Sim, então, de fato.
entendeu? Vai entrar para o caixa da prefeitura um valor X lá correspondente aos impostos que estão inseridos nesse contexto de negociação. Então, por isso que é importante a lei do zonamento permitir esse tipo de atividades, até mesmo dentro da própria residência. Lógico que você não vai montar uma padaria dentro da sua casa, mas outro tipo de coisa dá para fazer. Lógico. Falando em questão de dificuldades e ajustes, usando a expressão da prefeita Sueli Rossi, que foi vencedora na eleição, já durante a gestão de arrumar a casa, se tem muitas frentes para arrumar a casa, já dando um passo na Endurbe para a gente fazer um resumo aqui, ela fechou 2020 perdendo receita, só que mantendo a mesma estrutura de despesa, mesmo deixando de fazer alguns serviços, o lixo hospitalar, o chorume, por exemplo, que ela deixou de realizar, entre outros. Um déficit real de 7 milhões e 100 mil reais, mais de 10% da previsão orçamentária do ano. É um desafio bastante significativo daqui para frente. Sem dúvida. Eu conversei com o presidente Vale recentemente. Ele disse que ele tem uma dificuldade enorme lá, porque o regime dos trabalhadores lá é CLTista, e mesmo ele sendo CLTista, já há um entendimento, porque eles foram admitidos por meio de concurso público. Então, de uma certa forma, embora fala que quem é CLTista não tem estabilidade, isso é um engodo, isso não é verdade, ele tem sim uma estabilidade. Para que ele perca essa estabilidade, ou perca a oportunidade de trabalho, você tem que hoje abrir sindicância para demonstrar que houve lá a tal da justa causa, para você justificar aí uma justa causa. E então o presidente Vale disse que é preciso fazer um saneamento na Endurbe, um saneamento que ele fala no sentido de ele não pode suportar a folha de pagamento dos atuais funcionários, isso ele não consegue, porque isso realmente é que hoje o custo Endurbe está principalmente na folha de pagamento, que ela é muito onerosa, né? Ele disse que há uma necessidade, ou pelo menos indica, que há necessidade de uma demissão de pelo menos 200 servidores, né? Se ele fizer isso, nós não sabemos de onde quem serão esses servidores. Eu fico imaginando, porque lá a grande massa de servidores, que, na verdade, que é a maior massa que trabalha na Endurbe, são os coletores, né? E eu não sei se ele não fala, né, explicitamente quem são esses servidores, mas já se pode deduzir que podem ser os coletores, que numa eventual terceirização do serviço da coleta, do transporte do lixo, como já vinha sendo aventado no governo anterior, embora a prefeita já tenha retirado o projeto de lei da PPP, né? Mas ele sabe que o custo hoje da coleta nosso está bem acima do valor de mercado. Embora o presidente Vale fala que, olha, tem gente interessada em colocar essa empresa ou aquela. Primeira coisa, eu não tenho interesse em colocar ninguém aqui. O que eu analiso como vereador, e eu tenho certeza que você também como jornalista, é o seguinte: o custo, o preço que nós estamos pagando hoje para fazer a coleta, o transporte, até o aterro, ele é um valor de mercado? Não. Se ele for um valor que está acima do valor de mercado, significa que algo está errado, né? O custo da companhia está errado. Então, tudo isso, aí, como a Endurbe é uma empresa pública municipal, ela tem lá as suas contribuições com o governo federal, principalmente em relação ao INSS, e tudo isso foi contribuindo para que a Endurbe se tornasse uma empresa que tinha tudo para ser inviável, porque o custo dela é muito alto, né? Além do que, ela assume atribuições que, ao meu ver, não deveriam ser delas, né? Então, a empresa acabou sendo, sob o ponto de vista econômico para o município, uma coisa inviável. Talvez a saída que ele busca hoje com autarquização é uma coisa que tem que ser muito bem discutida, porque aí você tem um impacto na FUNPREV, né? A FUNPREV já sinalizou, num passado recente, que isso é inviável, porque você não consegue... como é que a FUNPREV vai assumir a responsabilidade da aposentadoria desses servidores se eles não contribuíram ao longo desses anos? Aí tem a compensação previdenciária, enfim, tem muita coisa para ser discutida. Quem sabe, né, uma vez você comentou uma coisa assim,
quem sabe nós mantemos a Indurb e a admissão de novos servidores seja por meio do estatutário. Só que aí você tem uma diferença de salário, né? Porque um é seletista, outro é estatutário, e você tem, às vezes, a mesma pessoa exercendo a mesma função com salários diferentes. Então, cria-se um problema. Então, é algo que tem que ser muito discutido no município, e a prefeita não pode passar a mão na cabeça de ninguém, porque ela não pode ficar arcando com prejuízo ano a ano, a exemplo desse aí que foi de 7 milhões de reais. Já dando um pulo para a Coab, que você acompanha ainda com mais detalhes do que a Indurb durante o mandato passado, né? A gente tem um saldo lá de 14 milhões no caixa, que ele não desestrutura a visão que a gente já sabe de que a empresa tem começo, meio e fim. Estamos lá no final da jornada, não mais que 5 mil contratos vencendo dos mutuários, mas aí nos chamou a atenção que o presidente novo, diferentemente do que falou a prefeita, inclusive, falou de voltar a construir casas no tempo, e a questão da dívida ainda continua em aberto. Sem a resolução da questão da dívida, a gente não sabe, inclusive, como é que ficam os compromissos da prefeitura para uma dívida gigantesca, lá de 353 milhões de reais, considerando todos aqueles descontos, né, de pontualidade, etc. Olha, pelo menos o que a gente vê na Coab nos últimos 2 anos, né, depois que a gestão Gasparini deixou a Coab, depois do escândalo que nós vivenciamos aqui no município, pelo menos nós já conseguimos enxergar alguma luz no fundo do túnel. Por quê? Pelo menos você não tem mais déficit, pelo menos conseguiram fazer uma recuperação. O processo de demissão dos funcionários, ele foi contínuo, ou seja, aconteceu. Não podemos esquecer que quando o Gasparini assumiu, no primeiro mandato meu, a companhia Coab tinha 116 funcionários. Hoje a companhia já está com 53. Eu entendo que ela tinha que estar aí, ao meu ver, em 25, 30, que é mais do que suficiente para tocar esses contratos e fazer a gestão de tudo isso. Isso eu acredito que o presidente atual, o Coronel Canova, ele pretende fazer, né? Pelo menos é o que ele está demonstrando. O que o Arildo fez foi muito importante também, porque, de uma certa forma, resgatou aliás, você estancou aquela sangria que existia lá dentro, que era a corrupção, né? Imagina-se que sacava-se por mês 400 mil, mas será que era só isso? Né? Será que era somente aquelas 2 fontes? Nós não sabemos ainda. Ainda tem muita coisa para ser desvendada. Mas o importante é que estancou, pelo menos houve um estancamento, e já houve, nos números apresentados, um saldo no primeiro momento de 4 milhões e no segundo já de 14 milhões. Ou seja, poxa, a companhia já está começando a ter uma sobrevida. Aí tem os contratos para serem findados, já tem uma projeção. Então, a prefeita sabe que Coab não se extingue do dia para a noite. Coab se extingue ao longo dos anos e tal. Mas essa fala do Coronel Canova a respeito da construção de novas moradias, eu tive a curiosidade, depois voltei a ligar para ele. Falei, mas como é que o senhor vai construir se hoje nós temos um modelo de construção de habitação, seja social, seja do que for, diferente, né? Em que há uma relação da Caixa Econômica Federal, que que quer queira ou não, é o banco que faz o aporte financeiro para as construtoras e faz o financiamento. Eu falei assim, é uma relação direta com a construtora, né? Não tem o ente público municipal como intermediário para fazer a gestão e tudo mais. Ele disse que o que eles estão estudando é exatamente o seguinte, a possibilidade da Coab voltar a ser a intermediária. Eu falei, mas mesmo? Ele falou, não, nós estamos buscando essa possibilidade, pela know-how que a Coab tem ao longo dos anos. Eu, sinceramente, Nelson, eu acho um risco. Eu acho que nós tínhamos que pegar e simplesmente continuar nesse processo de desaceleração da Coab, e ao longo dos anos, quando findar os contratos, a Coab, a hora que pegar e extinguir. Nós temos algumas coisas pendentes na Coab. Nós temos que resolver todos os processos das construtoras que pesam contra a Coab, que a Coab está no polo passivo junto com a Caixa Econômica Federal, embora esse assunto eu acho que a Caixa Econômica Federal, uma hora ou outra, vai ter que assumir essa responsabilidade, porque é dela a dívida e não da Coab. E nós temos a dívida a ser negociada, né, que hoje é 350 milhões. O dia que você fizer o acerto, o acordo para essa dívida,
né? Aí a prefeitura, por um período, a Coab vai assumir essa dívida, até quando ela suportar. Depois, quem vai assumir esse compromisso é a prefeitura. Agora, o vereador Borgo falou uma coisa muito interessante na reunião, que eu achei, assim, pertinente. Depois eu falei para o Coronel Canova, e ele também falou, olha, eu vou começar a estudar isso aí. Que é o seguinte, então, se você conhece melhor o estatuto, melhor a legislação do que nós. Se a prefeitura hoje ela detém 72% das cotas ou da sociedade lá da Coab, né? E outros 28% eles estão distribuídos com outras prefeituras e outros sócios, nessa dívida, nesse acordo que nós vamos fazer com a Caixa Econômica, não seria justo a prefeitura pagar tão somente os 72%, que ela é pertinente, e os 28%, a Caixa Econômica Federal que cobre desses outros sócios, porque, afinal de contas, quando você tem uma sociedade, você tem o bônus e o ônus, entendeu? Se a Coab hoje estivesse com superávit de 2 bilhões de reais, para quem ficaria esses 2 bilhões de reais? Os 2 bilhões de reais ficariam exclusivamente para a Prefeitura Municipal ou seria dividido proporcionalmente de acordo com as cotas de cada um? Então, é uma discussão aí, talvez, jurídica aí pela frente, entendeu? Dracena, Marília, Piratininga, os sócios aí desse restante dos 28% proporcionais. O DAI tem uma situação, para fazer o nosso fechamento do resumo aqui, uma situação inusitada, né? Apesar de perder receita como todos os outros serviços, né? A gente falou o caminho é o mesmo, as pessoas em casa consumiram um pouco mais de água, mas, enfim, a conta lá foi um pouco menor. Mesmo assim, 12 milhões e 400 mil no caixa livres, fora do fundo de tratamento de esgoto e aquele sufoco que a gente enfrentou ano passado, em especial relacionado à questão do abastecimento. Você ficou satisfeito com o plano inicial apresentado numa outra audiência pública pela presidência do DAI, em relação aos 3 poços que já estavam planejados aí pelo governo anterior, ou essas medidas têm que avançar além com a questão do plano diretor de águas, a revisão, para que a gente tenha, no tempo, segurança nisso mesmo? Olha, eu só vou acreditar numa boa gestão do DAI o dia que fizerem lá algo de, ao meu ver, revolucionário. Primeira coisa que eu entendo que o DAI deveria fazer. Primeira medida, substituir os 135, não, talvez nem todos, mas 135 mil hidrômetros sob responsabilidade do DAI. O hidrômetro de cada casa não é do consumidor, é do DAI. O DAI que tem que ter, ele tem que ser o proprietário daquele equipamento ali. Eu falo isso por quê? Porque em outras audiências, você também participou disso, hoje nós temos uma perda de 47% da água tratada. É um número assim, absurdo. Qual é o número assim que aceitável, né? 25%. Então, nós temos aí a buscar 22% de perda de água tratada. Muitas pessoas se equivocam achando que você perde água tratada somente com vazamento de rua. Não, ali você não perde. Ali você perde um pouco. Pelo que o Eliseu Areco, numa ocasião, falou para nós, o problema dos hidrômetros que estão com defeitos, que estão velhos, que estão lá, apontam um consumo, e na verdade você tem um consumo às vezes 3 vezes maior do que está registrado, representa de 12% a 15% da perda de água. Ou seja, se você recuperar esses 15% só com a substituição dos hidrômetros, você vai ter um superávit no DAI absurdo, o que vai permitir, por exemplo, você cumprir integralmente o plano diretor de águas. Então, hoje, se o DAI continuar vendendo o produto do jeito que vende e perdendo 47%, e mesmo assim tendo superávit e achar que está tudo bem, está equivocado. Ele tem que ter uma meta de redução de perda, na minha opinião, assim, vou trocar 135 mil hidrômetros de uma vez só? Não. Mas dá para trocar pelo menos 1/4 desses hidrômetros por ano. É possível, sim. É possível. Então, se o DAI
tiver uma visão nesse sentido, ele vai ter uma recuperação tão grande de receita, né, um aumento de receita, que vai permitir ele cumprir tranquilamente o plano diretor de águas. Qual é o foco do plano diretor de águas? É você ter a água disponível, tratada para todos os munícipes, sem interrupção. Isso que é o objetivo. O que eu quero, o que eu espero do DAI? Você e eu esperamos do DAI. Ó, eu quero água na torneira da minha casa, eu quero esgoto tratado, não é isso? Eu quero que o esgoto tenha e não quero buraco na rua, que quando ele vai lá fazer um estancamento de um vazamento, que aquilo seja uma coisa assim, tão natural, ou seja, foi lá, abriu, identificou o problema, fechou, se tiver que secar, porque às vezes tem que secar a terra exatamente para poder evitar o afundamento, espera, e vai lá e em 2, 3 dias você soluciona o problema. Não esperar 15, 20, 30 dias e provocar outros problemas em razão daquela coisa. Então, isso é falta de visão da administração. Infelizmente, não conheço pessoalmente a presidente do DAI, mas pelos sinais que ela já demonstrou nas audiências, veja essa última, por exemplo, você pergunta para ela a quantidade de tubos que foram comprados, quantidade de... não sei. Vou levantar. Essa informação eu não disponho. Me desculpe, presidente do DAI, se não tiver o número na cabeça, tem que estar no computador. Se não tiver no computador, tem que estar com o assessor direto, que é o assessor que vai te subsidiar numa reunião como essa que aconteceu. A palavra não sei, vou providenciar depois, isso não é típico de uma pessoa que assume uma presidência de uma autarquia tão importante e necessária quanto o DAI, porque, afinal de contas, ela vende e comercializa um produto de extrema necessidade para todos nós. Muito bom. A gente fez um resumo em relação aos principais dados, são todos dados robustos. Aliás, a reunião, nesta primeira etapa, já comentou no início, vai fazer a divisão, tal a quantidade de informações, mas eu, particularmente como jornalista, gosto muito da Comissão Interpartidária de Orçamento em especial, Meira, que você preside neste mandato, porque você tem lá a condição de perguntar, inclusive, questões específicas do contrato. Não, olha, esse contrato da frota de serviço aqui está pagando quanto? Porque você sai do orçamento que a gente chama da ficção da peça orçamentária da LDO para a realidade das contas do dia a dia. Né? Na verdade, quando você tem a lei orçamentária anual, você tem ali um embaralhado, eu falo que é um emaranhado de números, né? E muito difícil de você. Quando você traz para a realidade, fala assim, bom, tá bom, você separou X milhões aqui para obras, deixa eu ver o que a obra está executando com esses X milhões, se ela está priorizando aquelas demandas mais importantes e necessárias naquele momento. Aí você pergunta, poxa, mas tem essa rua ou tem esse determinado problema aqui, por que você não resolveu? E aí você tem que ouvir as pessoas. Exemplo do que aconteceu comigo ontem, que eu fui conhecer o Centro de Controle de Zoonose. Eu tinha dúvidas, interesse em conhecer profundamente o trabalho do Centro de Controle de Zoonose. Então, você vê que tem determinadas atividades aqui no município que você precisa, em loco, conhecer para saber como que o orçamento é executado por aquele órgão, entendeu? E ele é importante e relevante para o município. Muito importante, entendeu? Então, eu entendo assim que o tempo vai nos mostrando e o orçamento demonstra para a gente que as pessoas que ocupam os cargos, se elas de fato estão comprometidas, conhecem o orçamento e sabem como usar o orçamento. Essa que é o grande segredo da administração pública você tem o recurso, agora, você sabe usar o recurso convenientemente? Né? Então, as pessoas falam, reclamam, mas tem que fazer licitação, tem que fazer... É a lei, não foi eu nem você que colocamos isso aí, é uma lei. Você, a partir do momento que você aceitou assumir o cargo, você tem que conhecer e saber que você não está trabalhando numa empresa privada, você está trabalhando numa empresa pública, e uma empresa pública gastar dinheiro ou gastar o recurso que você tem necessário, você tem que seguir regras, e essas regras têm que ser muito bem observadas. O grande segredo é o seguinte, é você saber gastar bem, de uma forma econômica, e trazer o resultado que a população espera. Esse é o segredo do gestor. Quem consegue fazer isso é reeleito, né? Por isso que a pessoa briga nos primeiros 4 anos. Muito obrigado por ter passado esse resumo para nós aqui da Comissão Interpartidária de Orçamento, um longo caminho que a gente está atualizando ao longo do tempo, sem prejuízo das
audiências públicas específicas que a Câmara tem realizado, a iniciativa dos próprios parlamentares, ou nas comissões internas, para a gente atualizando para o público, se familiarizando com os dados, né? E agora tentando estabelecer, como você disse no início, uma relação um pouco diferente do histórico, aí, onde a gente possa ter os dados antes para analisar e partir direto para as questões, o debate em si, separado por área, que eu acho que é bastante interessante essa iniciativa. Ok, muito obrigado, viu, Nelson, pela oportunidade, e estou inteiramente à sua disposição aí, caso tenha outras dúvidas, outros questionamentos a serem feitos. Obrigado. E se você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara quiser assistir na íntegra, é longa a reunião com todos os secretários, está tudo disponível lá na página da TV Câmara no YouTube, que é um documento público permanente, é só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.